dia, sejam bem-vindas. Sintonização. Bom dia, Rita. A gente está contemplando esse louvor hebraico, né? Que ele fala, Supremo Rei dos Reis, ó Santo, bendito Ele és. Uma palavra partida seja em paz. Bom dia. Bom dia, minha irmã, tudo bem, Drica? Seja bem-vinda. Tá meio escuro ainda aqui. Ah! Fica cedinho, choveu ontem à noite. Ai, que delícia. Já estou enviando aqui as solicitações, os convites aqui para as meninas. Sim. Para enviar aqui. Nós estamos aguardando também a pastora Juscelilda. Tô meio que... esses dias estou aqui em casa. Infelizmente, eu testei positivo ontem para Covid, né? Nossa, minha irmã, é delicada a situação, né? Mas que Deus estabeleça a saúde dos seus, né? A Keila também, uma das nossas colaboradoras. Então a gente vai orar, interceder pela cura, né? Pela saúde. Ela também está, né, com situação, a mãe dela, né? Que já é uma senhora de idade, também testou. E aí ela também teve outros problemas lá de saúde. Mas a gente ora que Deus restabeleça e que a gente consiga, né, superar. Há 2 semanas atrás eu estava também com uma gripe, né? Não foi o Covid, mas foi uma variante aí, uma gripe. Mas com Deus a gente supera tudo. Tudo dá certo, né? Verdade. Tem os cuidados necessários e confiante que Ele pode todas as coisas e a gente logo vai recuperar a saúde. Amém. Gisele, bem-vinda. E a gente começou a sintonizar, né, nessa frequência de cura, né? A gente sabe que a gente tem que buscar isso, né, de conexão com o nosso Criador. Sim. E eu coloquei no louvor hebraico, né? Eu acho muito lindo, até os instrumentais, né? Tem toda a diferenciação. E o louvor é uma forma linda da gente buscar essa conexão, né? E limpando, e louvando, e ouvindo, sentir realmente nos purificar, né? Para que a gente possa acessar o Pai. Então, é todo um processo. Hoje a gente vai começar um livro de números. É um livro muito lindo, né? Como todos, eles trazem muitas lições. Verdade. Ele é um livro que nos traz assim, uma realidade nua e crua do que estava acontecendo lá na época, né? Ele fala cada pontinho. É meio que às vezes eu leio, estou lendo, e eles falam assim, poxa, tão repetitivo. Mas ele é tão detalhado, é por isso que ele se torna repetitivo, às vezes, em alguns pontos, né? Assim, E fala nós, de cada como pessoa. pedagoga, né, Drica, você também na área de educação, a gente sabe que a repetição leva ao aprendizado. Não há como. E Deus, ele é muito didático, ele é muito processual, ele é muito intencional, né? E a intenção dele é que os filhos realmente entendam. Então, por isso que a gente vê, né, o que fala no Antigo Testamento se repete no Novo. Os livros, quando a gente vai ler o que tem um capítulo, se repete sim, insistentemente nos capítulos seguintes. Então, tudo realmente é muito intencional. E sem contar assim, porque ele fala, a gente acha que seja repetitivo, mas ele tá falando um por um. O incrível Isso. é isso. É o Ele cita o detalhe. nome de cada um. Esse é o detalhe, o nome de cada um. E fulano de tal, Porque é importante, né? e tal pessoa, filho de fulano. Aí vai falando. E é incrível isso. E é por isso que a gente às vezes acha repetitivo. Por que ele não falou o grupo todo? Ele se vê A aqui. importância que tem, né? A gente tem que dar essa devida importância. Então, a gente vai começar aqui o livro de Números. Eu vou só comentar um pouco, né? Ele é da autoria, a sua autoria se atribui a Moisés. Ele é o quarto livro da Torá, né? O Pentateuco.
narra a conduta daqueles que haviam escapado da escravidão egípcia e sua atitude de desobediência e ingratidão diante do Senhor. Então, olha o que relata toda essa história, né, que a gente vai ler aqui de Números. Então, ele fala dessa desobediência e ingratidão, a qual levou a peregrinar 40 anos pelo deserto. Olha aqui, todo o processo. Era o povo para sair do Egito e 40 dias entrar na terra prometida. Mesmo com todos os inimigos, a gente sabe que a terra, né, estava habitada por outros homens. Então, Deus tem o poder supremo de fazer esse pessoal sair, de eles vencerem a batalha assim, facilmente. Mas aí o que acontece? Devido à desobediência e ingratidão diante do Senhor. Então, levou 40 anos. Então, aqui, o livro vai descrever o censo dos que era apto para a guerra de cada tribo, a missão de espionagem e a exploração da terra a ser conquistada, assim como o informe de tal missão. Relata a rebelião de Coré e o castigo subsequente sobre as serpentes venenosas e a serpente de bronze erigida no deserto, a vara de Arão que brotou, os deveres sacerdotais e mais leis, né? A rebelião de Meribá, Malaque e Balaão contra Israel, a estrela de Jacó, a sucessão de Moisés por Josué, as diversas jornadas de peregrinação e os preparativos para entrar na terra prometida. Olha aqui o que a gente já aprende, que a reclamação, que a murmuração, a desobediência, a ingratidão faz a gente atrapalhar um processo lindo, né? Porque o plano de Deus ali estava perfeito. Mas essa reclamação fez se estender, que era 40 dias, 40 anos, né? Sim, e eles sempre falavam isso, né? Eles ficavam, mas lá no Egito nós tínhamos carne, lá a gente tinha isso, e sempre Deus providenciava para eles. Mas a reclamação era o tempo inteiro. Não tinha, Então, a gente já... eles ficavam satisfeitos com tudo. Então, aqui a gente já pega essas grandes lições, né, Drica? Sim. Vamos orar para a gente iniciar aqui, né? Já iniciamos, mas consagrando a Deus. Querido Deus, estava aqui esperando a pastora Jucenilda, que tem uma patente maior, né? Que a gente sabe que os sacerdotes, a gente aprendeu que realmente há essa diferenciação dos dons, dos ministérios, né? Sim. Então, mas na nossa autoridade nós vamos, né? Em nome de Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando do teu amor, levando a tua mensagem. Nos capacita, Senhor, estamos debaixo da tua dependência, nos usa conforme a tua vontade. Consagramos a ti o que somos, o que fazemos e tudo o que temos, Pai. Abençoa o nosso dia, a vida de cada um de nós, multiplica as bênçãos. Todas as que estão aqui participando, que estão assistindo, que compartilham, e sentem essa mensagem no seu coração, Pai. Abençoa poderosamente, Pai. Infinitamente. Usa-nos conforme a tua vontade. E nós te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso. Aqui no capítulo 1, né, de Números, a gente vê os preparativos para a partida do Sinai. Sim. Você vai começar a ler primeiro? Não, a gente só faz esse comentário e traz as lições, né? Igualmente você estava comentando, né, Drica? Hoje é sua primeira vez aqui, já se apresenta para as meninas, eu esqueci desse detalhe, porque a gente já tem conhecimento fazendo devocionais em outro, né, meio, mas fique à vontade, se apresenta aqui para as meninas, seja bem-vinda. Eu sou a Adriana, conhecida mais pelas meninas como Drica, porque esse é meu nome nas redes sociais, e daí ficou Drica, então você me conhece como Drica. E estamos aqui para levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, fazer a nossa parte, em questão da gente levar um pouquinho do que nós temos no nosso coração, que o Senhor tem colocado. E juntamente com a minha amiga Laís, é um prazer estar aqui, e que o Senhor Jesus possa usar-nos, nos colocar no coração que a gente tem para passar, né? Dele vem de todas as coisas, a gente devolve a glória para ele. Isso aí, filhas amadas, né, Drica, ativar a nossa identidade, de sentir esse amor, de saber que somos cuidadas, protegidas, e tudo é através do amor, né? Quando a gente acessa esse amor,
não há limite. A gente quer transbordar o que a gente realmente sente, né, dele, né? Verdade. Então, é através de nós que ele age, que ele vai resgatar e fazer com que esse amor realmente dele chegue aí no coração de cada pessoa. Tiago Moura entrou aqui. Meu irmão, olha, meu irmão está online. Seja bem-vindo, coisa boa. Então, aqui no capítulo 1, a gente vê o quanto Deus é cuidadoso. Mesmo em desobediência, ele tem sempre um plano, ele tem sempre um processo. Muitas vezes é como a gente atrapalha, né? Aqui o plano era 40 dias, sabe? Então, aqui a gente vê que por reclamação, então eles vão ter que enfrentar agora, entrar no deserto e enfrentar esses inimigos, né? E a gente vê lá que são, né, a rebelião em Meribá, em Balaque, Balaão, até chegar à Terra Prometida, que também vão ter que fazer espionagem e levar ali os seus guerreiros. A gente sabe que Deus, na sua poderosa supremacia, poderia só direcionar e remover, mas por conta disso ele teve que organizar. Então tá, vamos aqui, o processo agora vai ser mais longo. Então ele foi organizar homens aptos para a guerra, ou seja, vai ser por esforço, vai ser por conquista agora. Eu poderia fazer por vocês, mas agora vocês é que vão ter que ralar mais para poder conquistar. Olha que lição que a gente aprende, né? Estar na dependência do Senhor é sempre melhor. Confiar nos planos dele é sempre melhor. E quantas vezes a gente quer tomar, quer fazer as coisas pelo nosso esforço próprio, né, Drica? Isso. E Tá, quando a gente coloca essa questão do esforço próprio para outras pessoas, vamos supor, você tem que conquistar isso, mas você tem que pagar um preço. Às vezes as pessoas não querem pagar esse preço porque por pensarem que você conquistou e você tem que doar isso para ela. E muitas pessoas por terem algum, vamos supor, algo a mais, tem um patamar a mais, e ele vai incentivar a outra pessoa e a pessoa fala assim, não, agora você passa um pouquinho para mim. Não, mas não é assim. Cada um tem que ter, buscar as coisas pelo seu próprio esforço. Cada um tem que ter, pagar o seu próprio preço. Porque às vezes tudo que é dado, às vezes não é valorizado. Ou a gente conquista pela força, ou conquista pela dor, ou quando vem muito de graça, muitas vezes sem ter tanto esforço, você acaba não tendo, dando tanto valor quanto você teve aquela ânsia, aquela vontade, aquela, por exemplo, igual quando você faz algum curso de alguma coisa, quando chega no final você recebe aquele diploma, aquilo ali se torna um troféu para você. É a mesma coisa que Deus também quis do povo dele, para que eles merecessem realmente a chegar até a prometida, né? Pois é, então a gente vê o quanto que Deus continua ensinando, preparando, né? Então aqui ele direciona, né? E assim, a gente também observa esse cuidado, ele nos vê como um, né? Como seres individuais, cada um com sua missão é muito importante, é esse detalhe que você falou no início. Ele fala lá que os nomes dos líderes. Então, aqui também a gente aprende uma grande lição: não fazer sozinho. Ele dá o direcionamento para Moisés. Pegue um chefe de cada família para ser o líder. Então, assim, não tem como fazer tudo sozinho. Moisés iria se sobrecarregar. Então, aqui a gente aprende que o apoio é tão importante quanto quem faz. Né? Essa é a grande lição. E aí ele chamou um de cada um e realmente ele fala. Simeão, né, da tribo de Simeão, ele chama Samuel, filho de Surizadai, de Judá, Narzon, filho de Aminadab. Então, a importância de cada um, ele trata cada um com a sua individualidade. É a Drica, filha da Dona Maria, é a Laís, filha da Maria de Deus. Então, assim, a importância não é qualquer Adriana, não é qualquer Laís, é essa Laís, especificamente, é a Laís, filha da fulana de tal. Toma Então, responsabilidade, vai na frente, toma a liderança. Isso mesmo. Deus nos trata assim, Ele nos dá, né, nos coloca em treinamento. Aqui Ele vai, você tem sua vocação, Ele vai dar aquele direcionamento. Imagina que nós muitas vezes dizemos, nossa, por que eu passei por tudo isso? Por que eu nasci na família que nasci? Né? Por que eu não nasci no lugar onde eu nasci? Então, assim, tem uma importância. A sua localização geográfica, a sua localização na família que você nasceu, tem um propósito. Deus te coloca no lugar
é para você estar, porque tudo que você enfrentou, tudo que você passou é para te capacitar e chegar no lugar que ele vai te colocar e com a autoridade, com o treinamento que você alcançou, você fazer a diferença, você liderar com suas experiências, com as suas superações, cada um tem a sua individualidade, né? Verdade. As individualidades trabalhadas por Deus é de uma forma tão linda que ele, é igual fala aqui, ele chama cada um pelo nome. Olha o quanto que Deus tem esse cuidado com a gente. E a Bíblia fala que ele chama as estrelas pelo nome. E olha que se eu não estou enganada, algumas pessoas falam 7 bilhões de estrelas. Ele fala, Então, ele tem esse cuidado com a gente, né? tem esse cuidado. No versículo 17 a gente vê, né? Desta forma Moisés e Arão conduziram estes homens que foram designados pelos seus nomes. Então, aqui a gente vê que todo esse processo começou 2 anos após a saída do Egito, né? Então já era para ter chegado na Terra Prometida. Então, Deus rasga o plano original, que era 40 dias, e vai estrategiar outra maneira. Ah, vocês querem pela força, pelo esforço, pois vamos organizar. Vamos organizar um exército apto, vamos organizar esse povo, vamos treinar para eles estarem posicionados ali como forma realmente de batalha, de guerra, né? E aqui você vai observar que ele coloca o tabernáculo no meio, no centro. Outra lição poderosa. Quando a gente vai entender e pesquisando, fazendo estudo, a gente vê a planta. Então, quem tiver realmente essa mais intenção, mais assim do estudo, procura a planta de como foi organizado o tabernáculo. O tabernáculo no centro, ou seja, Deus é sempre para estar no centro, né? No centro da nossa vida, da nossa família, em tudo. E aí ele localiza cada tribo conforme as suas quantidades, né? A tribo de Judá é a que tem mais homens, né? 74.600 homens aptos ao serviço militar, ali, ao serviço de guerra, né? Aptos para a guerra. Então ele pediu primeiro, olha como é a organização. Arão, conte primeiro os homens acima de 20 anos, todos aqueles aptos para a guerra. E ele selecionou ali 12 tribos. A tribo de Levi ele deixou separada exclusivamente para servir a ele no tabernáculo. E ainda pegou cada um deles, indo, por exemplo, já que eles não podiam ir para a guerra, pegou a primeiro boi, primeira vaca, primeiro de tudo de cada um deles para simbolizar, né? Simbolizar um primogênito de cada. Separou e falou, olha, é em oferta para o tabernáculo também. Entrega na mão de Arão. Isso. Olha Curioso. como é poderoso nessa organização, essa ordenância. E é em cada detalhe, assim, é rico em detalhes, né? Sim. Poderoso. Então ele coloca, né, esse apoio de cada líder. E o que é você estar à frente, né, dessa liderança? Ou seja, ele coloca todos para que não sejam só espectadores, para que não só vejam o que está acontecendo, mas que tenha ali um papel principal, uma ação. Ele coloca todos para a ação. Então, assim a gente tem que entender que Deus é Deus de mover. Ele vai te ver em movimento, ele vai te capacitar e você estando em movimento. É a gente estando disponível. Então, aqui todos saíram de espectadores, deixar de só vislumbrar o que Deus ia fazer no plano original de 40 para ação, para fazer. Todos, o líder, que é Moisés, os demais líderes de cada tribo, e eles na frente para batalhar, né, para se capacitar e estar ali na ação para a conquista. Então, aqui a gente aprende isso. É preciso estar em movimento. É preciso ser um líder. É preciso estar em movimento. É preciso usar as habilidades, os dons, os talentos que Deus nos deu. Né? Igualmente, gente, Deus te deu a capacidade de louvar? Vai servir a Deus louvando. Deus te deu a capacidade de comunicação, de transmitir, de doutrinar. Leva o pouco, sabe? Muitas vezes a gente se limita, né, Dri? Ah, eu sei tão pouco, eu não consigo, eu não tenho boa oralidade e tal. Vai com pouco. Quem é fiel no pouco, em muito ele te colocará. Então, é usar o que ele vai dar. E, assim, algo curioso nessa questão que você falou do louvar, vou dar um exemplo sobre mim mesmo. Eu tinha essa vontade,
assim, meu Deus, eu queria louvar, eu acho tão lindo quem canta na igreja. Aí daí, a minha experiência quanto a isso não foi tão boa, foi pra frente lá, não deu muito certo. A decepção foi total. Daí eu fiquei assim, mas eu vou servir pra quê? Ficava com aquilo. No caso, a gente às vezes tem essa mania de querer se comparar com o outro e não perceber que ao redor não existe só aquilo. Não existe a tua forma de servir a Deus não vai ser só por alguém louvar bem, cantar bem. Você achar lindo e querer cantar também, não quer dizer que você tem aquele dom. Então, para mim também foi a mesma coisa. O Senhor tem me mostrado que eu posso servir a Ele de várias formas, não só louvando. Louvando assim, na frente, indo lá, pegar o microfone, cantar e tudo. Não, em casa eu louvo, eu faço a minha parte. Mas assim, de tomar a frente, de ser uma levita, que eles falam em muitas igrejas, né? É uma questão do dom, né, Drica? Deus, cada um de nós no reino é importante, né? Cada um de nós com seu dom e talento. Como você fala, às vezes eu vejo a irmã cantando, é tão lindo, mas eu tenho que ter essa consciência, qual é o meu dom? É diferente, muitas vezes, do dela, né? Ó, você já está aqui mais, ó, falando, comunicando, trazendo a mensagem. Esse é o dom que a gente tem que usar, né? Ter essa está no direcionamento de Deus. Colocar aí sempre na vontade de dizer, usa-me conforme a tua vontade. Porque o como, ele vai mostrar, ele vai direcionar, ele vai conduzir, né? A gente está 3 anos assim num processo mais intenso de aprendizado e de transformação. E como houve transformação em nós, né? Como Deus tem nos capacitado, colocado pessoas, situações. Então, é essa importância que a gente tem que reconhecer em Deus, que Ele quer usar, não importa qual seja o teu dom. Se vai ser de cantar, se vai ser de servir, né? Aqui a gente vê que Ele colocou os levitas representando todos os primogênitos, né? Ele separou ele para que representassem os primogênitos de cada família, ou seja, não haverá mais necessidade de cada família ter aquela obrigação de ofertar o seu primogênito. Essa tribo toma a responsabilidade de representar todos. Eles são separados exclusivamente para o serviço do tabernáculo. Uns para a limpeza, outros para montar e desmontar, outros para carregar, né, quando eles estiverem peregrinando. Então, somente os levitas poderiam acessar. Então, aqui a gente vê no Levítico, no livro de Levítico, ele falou especificamente do serviço do sacerdote, de receber, de fazer as oferendas. Agora você imagina que para o sacerdote trabalhar bem, ele precisa do serviço dos levitas, né? Eles que vão fazer a limpeza, recolher aquela cinza, eles que vão desmontar e montar os tabernáculos. Então, ele fala que são separados, os que não forem levitas, que se aproximarem do tabernáculo morrerão. Então, aqui no Antigo Testamento, a gente vê que ainda havia essa diferenciação. Quem eram os consagrados que poderiam estar presentes na presença de Deus, né? Havia o véu da separação. Nós não teríamos esse acesso como a gente tem hoje, de nos ajoelhar, de ir ao Pai e Ele ouvir a nossa oração, né? Então, é importante isso, a gente ter esse entendimento. Olha como era difícil, né? Esse acesso, e Jesus veio e transformou tudo isso para nós, Ele aperfeiçoou. Nós temos acesso direto ao Pai através dele, né? Do sangue que Ele nos purifica, do perdão que a gente acessa através dele. Então, como é bom realmente entender. Sacerdotes na terra para também exercer esse papel, né? Já que esse véu foi tirado, esse véu foi rasgado, essa responsabilidade do sacerdócio foi distribuída também. Não quer dizer que você tenha também uma responsabilidade quanto a se perante Deus, quanto a isso, né? Igualmente nós, o acesso, né, que a gente tem, a autoridade de falar em nome de Deus e aprender e levar o pouco que a gente sabe para as demais pessoas, foi através desse acesso, né? Porque até então somente os sacerdotes tinham acesso a escritas, né, aos pergaminhos, né, que eles falavam. Então hoje não está disponível para a gente poder, né, transmitir, conversar. Quanto a gente aprende aqui nessa troca, numa conversa a gente vem e recebe muito entendimento. Então, através desse acesso foi aberto, o Ministério do Sacerdote é importante, eles têm uma patente diferenciada. O Ministério dos diáconos, né, dos obreiros. Então, assim, esses ministérios, do menor ao maior, todos são importantes para Deus. Todas nós, na nossa autoridade, com que a gente tem a disponibilidade de eis-me aqui, Senhor.
Nós temos autoridade de falar, né? O Ministério das Evangelistas, nós aqui estamos, né, nesse ministério de evangelizar e respeitamos as patentes, né, que a gente sabe que há consagração, realmente do sacerdote, que a gente viu em Levítico a importância da casa de Deus, o respeito com o altar, né? Há essa diferenciação. Muitas gente hoje se prende, que eu sou a igreja, que a minha casa é o altar, eu faço culto em casa, mas a gente sabe que a casa de Deus é a casa de Deus, lá ele tem o melhor para nos servir, lá ele quer a melhor mesa a melhor toalha na sua mesa, ele quer o melhor vinho, né, o melhor suco para servir, o melhor pão, que tudo seja feito com muito, muito amor, com muito cuidado para servir a nós, os filhos. Quando chegarmos lá, a igreja está limpa, é para nós poder desfrutar da sua presença, sentir essa energia, né? Então, é diferente da gente estar na casa de Deus, né, Dri? É verdade. Esse que nos ensina também sobre os levitas, algo interessante que você está falando, é que, mesmo que não seja nomeado com este nome hoje, as pessoas que cuidam da casa de Deus, as pessoas que trabalham lá, as pessoas que estão à frente, também é um povo separado. Né? São as pessoas que foram separadas para cuidar, para limpar, porque nós estamos no nosso vapor do dia a dia, não temos esse tempo separado para irmos lá. E existem essas pessoas que vão lá e fazem sua parte, e tem igual também, né, respeito bom outra pessoa também, né? Do menor ao maior são importantes, né? São importantes. Tanto o pastor quanto outras pessoas que cuidam são também responsáveis pela casa do Pai. Assim como nós temos a responsabilidade de chamar mais pessoas, de evangelizar, de propagar o evangelho e falar de Jesus para as pessoas. E dizer que a importância que Cristo tem na nossa vida vale a pena e transmitir isso, não só em palavras, mas também em ações. Em ações e exemplo, né? O papel da igreja é isso. Nós, como, né, discípulos, como seguidores de Jesus, é estar na igreja e trazer mais famílias, resgatar mais famílias para estar lá, para sentir desse amor, né, Drica? Quando a gente acessa o amor de Deus, como a nossa vida transforma, como mais segura a gente fica. Então, é esse amor que a gente quer que todos possam sentir e acessar. Ele está disponível, né? Então, muitas vezes as pessoas não querem se colocar na dependência do Senhor. Quer ir por força própria. Ai, que eu vou conseguir, que eu isso, que eu aquilo. Então, você vai ver o que é para ser ali em 40 dias, você pode até realmente conseguir na força do braço, mas você vai... Olha só a diferença de 40 dias para 40 anos. É muita coisa. Na força do braço, é mais... E que pagaram um preço alto, poucos do que saíram de lá viram essa glória que o Senhor tinha prometido, assim, ou seja, a terra prometida, né, que foram e saíram de lá, dos que saíram foram poucos. Isso para ver como a reclamação e muito se pesa. E muito se pesa na questão de você reclamar sempre, você falar algo que não vale a pena. Você sempre evocar algo que não mais condiz com você, na verdade. Se você está em outra realidade, sentir falta daquilo que não mais está no seu presente, às vezes atrapalha o seu futuro, na verdade. Né? Verdade. Então, ao invés de reclamar, devemos clamar. Clamar a presença de Deus. Deus, eu estou passando nesse deserto. Eu estou passando nessa situação. O que o Senhor quer que eu aprenda, Senhor? Eu me coloco na tua dependência. Faz conforme a tua vontade. Porque muitas vezes a gente está numa batalha, a gente está ali no deserto e não lembra de orar, de clamar a Deus. Só quer reclamar. Ai, por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse problema? Por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo? Ai, Deus, que eu joguei pedra na cruz. Ai, aí começa a reclamar para Deus, né? O santo nome de Deus em vão. Então, aqui a gente aprende que Deus te coloca geograficamente. Aqui ele localiza cada tribo. A tribo de Dan posiciona na frente, a outra é do lado. Então, ele dá a localização. Então, cada um de nós estamos... Ele vai direcionar, né? Se você nasceu numa cidade, está em outra. Se você nasceu em um país, está em outro, né? A gente vê aqui no Devocional, tem as meninas lá, dia de terça e quinta, elas assumem total. Estão na Espanha. Então, assim, geograficamente, Deus vai colocar e capacitar cada um onde deve e é para estar.
porque há uma missão onde ele te colocou geograficamente, em posição de liderança. Ah, nós estamos aqui na posição do Ministério de Evangelistas. Deus te colocou nesse lugar porque é importante você estar aqui. Pode mudar? Pode. Ele vai te capacitar, ele vai direcionar. E esteja na dependência dele. Porque a localização, a família que você nasceu, geograficamente, ele vai te posicionar onde é para você estar. Então, não importa a condição. Muitas vezes a gente vai querer, ai, mas eu no passado, a gente vai colocar a condição. Cada uma de nós tem a nossa história. Fizemos coisas erradas, fizemos o que não devia, pela nossa imaturidade, pela nossa imaturidade, né? Enfim. Então, esses cacos, Deus pega todos esses cacos. Ele não quer saber da sua condição. Pega todos esses cacos e entrega a Deus. Ele vai fazer uma linda obra de arte, né? Um lindo mosaico. Então, assim, quando a gente acessa esse amor de Deus, ele pega esse nosso passado e transforma. Então, assim, o nosso passado pode estar em caco. A nossa condição atual, muitas vezes, é de querer nos culpar, né? E deixar e permitir que o inimigo venha nos acusar. Você fazendo isso, você evangelizando, você era aquela pessoa assim, assim, assada, e agora está evangelizando. Então, Deus faz isso, ele transforma. O nosso passado pode estar em cacos, mas o nosso futuro está intacto, né? Aprendi isso com a pastora Silvana e eu achei muito lindo. Eu digo, é bem isso, quando a gente se posiciona e toma essa decisão de mudar o hoje, o agora. Nossa, Deus me colocou aqui. Eu me menosprezo. Às vezes eu acho tão pequeno, né? Muitas vezes a gente pensa, não, mas eu não vou usar o que Deus me deu, é muito pouco. E aí você começa a se menosprezar e deixa de agir. Então, não, tudo que ele te dá é importante. Pega o que ele dá e usa o que é importante. E aí você vai usar esse pouco e aí vai ser fiel no pouco e Deus vai te colocar em muito. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, né, Drica? Que não importa a condição, através da decisão, através da minha disposição de agir, eu vou me posicionar. Então, olha a diferença, não importa a condição, você pega a condição, mais a sua disposição e se posiciona. Como princesa, levanta a cabeça erguida, né? Como diz, se baixar a cabeça, a coroa cai. Então, se posiciona como filha de Deus, princesa do reino, com o seu ministério, qual seja, de evangelizar, de ir lá ofertar, ou de ir lá e só doar uma mesa, uma toalha linda bordada para colocar na mesa. Enfim, o pouco, o que você tiver, se você se colocar à disposição, ele vai ser útil, né? Deus quer te usar. E algo interessante, falando ainda sobre números, esse processo que o povo passou durante esse período dos 40 anos, eles aprenderam tanto estratégias de guerra, posicionamento, liderança, aprenderam várias coisas. E muitas delas eu estava preparando. Olha só o que o povo de Israel é hoje. Olha a preparação que eles têm hoje em questão de poder bélico, em questão de até, como que eles falam, planejamento, em questão, tudo eles sabem. Até a questão da defesa pessoal, que é o Krav Maga que eles têm, né? São as pessoas que têm a luta que tem mais. E é aquela coisa, é um povo perseguido, né, Drica? A gente vê que quando há luz, as trevas querem apagar aquela luz, né? Então é um povo realmente separado, que brilha, que se destaca. A gente vê a questão da inteligência do povo judeu, né? O prêmio Nobel, eles são responsáveis por ter mais de 50%. E não importa o problema, o povo de Deus se posiciona, vamos resolver, sabe? É esse posicionamento, é essa disposição, não importa o problema, nós vamos achar a solução. E não a questão das lutas, a questão do que você passa, em todas as coisas que você está passando, que eu tenho, tem algumas pessoas já que estão nos assistindo. Eu sei que às vezes você, poxa, onde que eu tô não tá dando certo, eu não quero ficar aqui. Aí tem outros que dizem assim, eu vou morrer se eu ficar aqui. Aconteceu já às vezes, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas já falam isso e diz assim, eu não vou ficar aqui porque se eu ficar eu vou morrer. Mas às vezes, onde você está, igualmente ela falou, geograficamente, é o local onde Deus está te colocando, está te posicionando. Pode até ser que você saia daí, mas por enquanto não. Por enquanto é o local que você está sendo provado, é o lugar que você está sendo testado, é o local que você está sendo dirigido pelo Espírito Santo,
para que você tenha uma vitória, um alcance maior, algo que Deus, só Ele sabe o quanto que Ele quer te levar para um patamar maior. Mas você depende primeiro de aprender, ou seja, de ter um direcionamento dele, aprender dele, sobre liderança, sobre tudo, sobre todos os Eu pontinhos. coloco ele no centro da vontade, né, Drica? Quando ele está no centro da vontade, quando ele está ali no centro da nossa família, no centro do meu trabalho, tudo, quando a gente coloca ele está nessa dependência, é perfeito, né? Você falou algo interessante. Se tiver que sair, sai. Muitas vezes você pode estar no lugar e está muito bom, mas aí vem uma perseguição, né? Você chega a passar uma turbulência. Eu ouvi uma frase que diz assim, foi até um rei da Inglaterra que citou isso. Se você está no inferno, continua, segue em movimento. Por que você vai parar num lugar desse? Então, muitas vezes a gente está num lugar bom e aí vem uma perseguição, vem uma situação e você está naquela tribulação, naquele deserto, né? Que a gente fala que é um deserto, um inferno. E aí tá passando a aprovação. Não para, acelera, porque se estão te perseguindo é porque você está devagar. Se está numa situação difícil, por que você vai parar nesse lugar? Você tem que sair. Se coloque em movimento e sai disso aí, porque é um lugar que não faz sentido você estar. Segue avante, né? Então, olha a importância do movimento. Aqui quando fala, Deus via que esse povo começava a se acomodar. Ei, levanta daí, levanta acampamento, coloca o tabernáculo em ordem e vamos sair daí. Vocês estão se acomodando. O movimento. Deus é Deus de mover. Ele pega a gente no agir, no fazendo, né? Então, é importante você fazer, mesmo que você, às vezes, queira menosprezar o seu pouco talento, mas coloque ele para uso do Senhor. É importante isso, a gente entende muito aqui, né? E todos os detalhes para Deus importam. Todos os detalhes. Todos os detalhes. E é bem lindo, assim, tudo isso. O capítulo 3, né, Drica? Sim. Ele fala dos filhos de Arão, né, que foram chamados e levaram fogo profano. Deus ainda repete aqui isso, né? Lá a gente viu em Levíticos e Deus vai colocar aqui que estes são os nomes dos filhos de Arão, seu primogênito Nadab, Abiú, que foram os que levaram fogo profano, né? Então, aqui a gente aprende assim uma grande lição. Igualmente lá os filhos de Eli, que também foi um grande sacerdote, e os seus filhos começaram, né, quando ia fazer a oferta para Deus, ele antes de oferecer a Deus, eles já estavam lá na panela mexendo e comendo que era de Deus, né? E a gente sabe o fim dessa história, né, que levou os filhos de Eli e Eli. Então aqui a gente pega assim uma grande lição para ensinar os nossos filhos, nós como mãe, como em Provérbios fala, que os filhos dão a perceber desde a sua meninice. Nós, como mãe, nós conhecemos o coração ali do filho, quando ele faz algo, quando ele diz algo, quando ele vai nos testar, porque as crianças, elas são tão inteligentes, o meu tem 3 aninhos, mas ele me testa, sabe? Para ver a reação. Então, nós, como pais, devemos sempre estar posicionados. Então, olha a posição de mãe, posição de pai. Posicionar. Imagina que Eli poderia ter repreendido esses meninos quando menores, né? Sempre quando eles faziam isso, dá uma repreensão. E não, ficou, imagina ele que fala lá no relato, né? Que ele na sua velhice, já muito velho, falava para os meninos e irmãs, não faça isso, não faça. Ou seja, não se posicionou quando eram pequenos. Depois de grande vai ter autoridade? Não vai. Então, é muito importante quando vê o mínimo detalhe, porque é aquela coisa, a boca fala o que tem no coração. Então a criança vai dar a perceber, você como mãe, eu como mãe, conheço a intenção do meu filho pelo agir dele, pela forma. Então muitas vezes a gente tem que repreender. O meu, ele gosta muito assim, quando ele chega lá, ele chega na casa do coleguinha e gosta do brinquedo. Ele, eu quero esse brinquedo para mim, eu vou levar. Eu digo, não, o brinquedo é do seu coleguinha, deixa o brinquedo aí. E aí ele pega e sai com o brinquedo, né? Ali me olhando e sai de... Não, vem aqui. Então, esses detalhes faz toda a diferença. Ele está em processo de aprendizagem. Filho, o brinquedo é dessa criança, agora você quer. Aí eu ensinei ele a negociar, ele já fez 2 vezes. Eu digo, converse com o dono do brinquedo, se ele quiser trocar. E aí você faz a negociação com ele, você dá um seu para ele e ele negocia, mas tem que ser com ele.
Aí ele faz. Outro dia a gente chegou na casa do coleguinha, não tava, né? Chegamos lá para conversar com os pais e a criança não tava. E ele fez a mesma. Eu digo, não, ele não tá aqui, você não pode, você brinca e deixa o brinquedo aí. Tá bom. Se ele tivesse tal, eu digo, aí entendeu. Então, essa é a diferença. Outro dia ele trocou um super-heróizinho dele por um brinquedinho. Nós chegamos no interiorzinho, né, mais simples, e o menino tinha um carrinho de latinha que fez com pneu, o pneuzinho de chinelo. E ele gostou daquele carrinho. E aí eu falei, eu ensinei de novo, troca. E aí ele deu o guerreiro dele e ficou com o carrinho de lata, com o pneu que o rapaz mesmo confeccionou. E aparentemente o valor seria totalmente diferente, mas não é esse valor que a gente está ensinando, né? É o valor de negociar, de ter consciência. É o valor financeiro, na verdade. E ele foi o valor mesmo real em questão do que representava para ele, né mesmo? E a Bíblia fala também, em Provérbios, que a estultícia está no coração da criança. E cabe ao pai disciplinar. Então, se você não se posiciona e impõe para o teu filho, olha, não é por aqui, filho. Só que assim, às vezes o pai não faz isso, mas não indica para que caminho o filho seguir. Porque às vezes nós pecamos quanto a isso. A orientação tem que partir de nós. Porque nós temos a responsabilidade enquanto pais para que orientamos os nossos filhos. Porque senão, ao colocar, por exemplo, igual você colocou ele nessa situação, né? Deixou que ele, olha, você consegue resolver essa situação sem ter problemas. Você consegue resolver, você pode trocar, você está ensinando ele a argumentar também. Sim. Ensinando ele se portar na sociedade, ensinando ele não só a questão do brinquedo, é uma coisa, algo muito maior. Você já está colocando na vida dele. Isso é louvável, porque o nosso Deus, ele falou isso, para que você direcione a vida do teu filho. E nós temos a responsabilidade como mães, e o pai também tem a sua. Mas né, quem está mais próximo é o que tem que fazer aquele. Por exemplo, próximo, quando está próximo também. Né? É cuidar dele mesmo. E isso é muito lindo. E é em detalhes, né, Brica? É nos mínimos detalhes. Porque, como você fala, a criança ela vai agir prudentemente, se ela não tiver direcionamento, como que ela vai aprender? E parece um detalhe tão pequeno, tão simples, mas que vai fazer uma grande diferença na formação da vida dessa criança. Ela vai lembrar disso, porque a gente sabe que ali os 7 primeiros anos, a gente viu também aí ontem, né, no capítulo, que a importância desses 7 anos é total para aprendizado. Ele está no centênio de aprendizado. Tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que você ensina ali no detalhe, isso vai ficar no inconsciente dele, vai ficar na memória inconsciente. Ele vai chegar numa fase adulta e fazer. Muitas vezes ele não vai lembrar desse detalhe, tal, mas ficou registrado como um grande aprendizado, um código ali, né? Foi instalado aquele drive, né? Então, é no mínimo detalhe. E aí você vai e aprende isso. Filho, viu o mínimo detalhe, um erro no filho, você tem lá e corrigir, dizer como é, explicar e ainda fazer o máximo para que ele pratique, para que ele faça essa ação. Porque a gente sabe que é o fazer que vai realmente nos dar o aprendizado. Aqui a gente está lendo, mas a nossa maior intenção e nossa maior vontade é trazer isso para a nossa prática. O que eu posso aperfeiçoar no meu caráter? Então, nós aqui estamos nos colocando como filhos diante de Deus. Senhor, estou na tua dependência, me capacita, me dá direcionamento, me ensina onde eu preciso tirar e instalar o drive correto, me ensina a lição que eu posso praticar agora. Nós aqui estamos posicionados como filhos, dependentes do Pai, para que Ele nos corrija, para que Ele nos repreenda, né? Porque a gente vê em Provérbios também que a repreensão, somente os sábios gostam da repreensão, né? Há um hábito nos judeus que eles gostam quando alguém chega e diga, Laís, você errou nisso, isso e isso. Você não devia ter falado isso, você não devia ter feito isso, assim, assim, assim. E nós, muitas vezes, temos a mania de nos ofender quando alguém chega e nos corrige, né? Já pensa que a pessoa não gosta de você, é verdade. Fulano não foi com a minha cara, ele veio falar isso. Mas, às vezes, ele não soube te abordar. Em algum momento, ele teve razão. Às vezes, a forma da pessoa te abordar, ele foi meio que grosseiro. Sim. Mas quem é que vai guardar isso? É você ou é ele? Porque às vezes nosso coração ele tá tão cheio de muita coisa que não era para estar ali dentro, na verdade, né?
E, às vezes, a gente, para aceitar a repreensão de alguma pessoa, alguém vem falar algo com você, e você acaba se magoando. Sendo que Deus, às vezes, até te providenciou aquele certo momento. Ele providenciou aquilo ali para que você aprendesse algo. Mas aí, às vezes, a gente fica, ai, vou desistir porque fulano falou isso comigo. Tô numa luta, tô nisso, aquilo, aí vem aquele, ainda vem me dar essa lição. Como assim? Mas, às vezes, essa lição, era isso que era o ponto para você aprender. Às vezes, era isso que você precisava para que aquilo, igual às vezes a gente fala, é o boom, para que você consiga sair de onde você está. Então, às vezes, tem momentos que você vai se magoar? Vai. Tem momentos que Jesus falou, no mundo teria aflições. Vai ter momentos que você vai se sentir mal? Vai. Mas, espera. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se posiciona. Saiba o porquê disso. Então, é um grande ensinamento, né? Muitas vezes, é até assim, a gente não tem a percepção que o outro muitas vezes tem, né, Drica? Então, a Bíblia fala que o sábio ama a repreensão, mas não repreenda um tolo, porque a ira dele vai... Quando você dá uma... Então, assim, olha esse entendimento. Aí a gente fala que é o feedback, né? Quando alguém chega, olha, isso. Quantos feedbacks eu já recebi e agradeci? Eu falava mais acelerada, eu era muito ansiosa. O amor de Deus está me moldando total. Olha como Deus molda. Eu era mais ansiosa para falar, e ainda sou, é algo da minha personalidade. Vocês veem que estou muito entusiasmo para querer falar. Mas aí eu digo, nossa, com essa ansiedade eu não vou conseguir transmitir a mensagem como eu quero. Né, Suelen, minha parceira aqui dos devocionais de 3 anos, assim, ela tem uma paz que eu digo assim, Su, para ver como Deus coloca a pessoa, cada pessoa em determinado lugar. E a gente aprende muito através das pessoas. O apoio é tão importante como quem faz. Deus colocou a Sueli na minha vida, eu falo assim que foi a apresentação de Deus, porque a gente se conheceu nas rodovias aqui, sociais mesmo. E já tivemos uma oportunidade de ter um encontro com nossas famílias, os filhos, né, já são amigos. Então, assim, Deus apresenta as pessoas certas. Eu falo muito para ela, eu olho para ela e tenho, assim, aquela paz que eu não tinha, uma calma na hora que vou falar, porque ela fica tão serena que ela representa muito isso. Deus coloca cada um geograficamente onde é para estar, com quem é para estar. Tipo, filha, vai lá, que ela precisa dessa tua calma que você tem. E ela fala que eu também tenho uma grande para tal. Então, assim, eu precisava disso dela, ela precisava disso de mim, assim como Drica tem algo que eu, né, preciso de você hoje para um devocional e você precisa de mim, então é uma troca. Eu estou aprendendo uma grande lição aqui contigo hoje, tu aprende comigo. Então é constante um apoio mútuo, a gente não faz isso sozinho, não tem como fazer nada sozinho. E a gente aprende isso, né, que Deus falou para Moisés, chamar um líder, chamar pessoas e posicionar cada um na sua missão. Porque os levitas são importantes para o sacerdote fazer o serviço deles. Então, olha como a gente entende isso. O apoio é tão importante quanto quem faz. Verdade. E essa paz, quando você falou, você consegue perceber na pessoa, não é só porque ela, na forma de falar, porque às vezes ela pode estar com... você consegue ver através disso, igual você falou, que olha para ela e vê que ela transmite aquilo para você. Tem pessoas caladas, que a gente pensa que tem paz, na verdade não tem. Mas você tem a sabedoria e o discernimento de ver que essa pessoa que está do seu lado tem uma paz genuína. Uma paz que é aquilo que Deus providenciou para você, né? E providenciou para que você tivesse. É igual quem é agitado, sempre tem do lado, eu vou dizer esposas, tá? Tô falando por mim, não tô dando exemplo de outro. Eu tenho esposas que são agitadas e os maridos são mais calmos. Se fosse os dois, gente, não tinha como. Duas pessoas aceleradas, não tem como viver numa casa, não tem. Tudo Deus providencia o equilíbrio. Então, às vezes, aquela pessoa que está do teu lado, que é muito calma, que às vezes você fica meio que pensando que ela é calma demais, não, é teu equilíbrio que está ali, para ti. Deus está providenciando. E a gente tem em nós, né? Nós temos em nós, cabe a gente desenvolver essa habilidade. Então, Deus coloca as pessoas, a situação, uma habilidade em cada uma para você olhar e admirar. Uau, eu quero desenvolver essa habilidade. A Regina colocou aqui, você transmite essa paz também. Então, assim, é algo que eu
busquei mais desenvolver em mim, porque há em mim. E nós imagina que há o potencial, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, em nós há o potencial de sermos amor, serenidade, tal. Mas muitas vezes a gente não está enxergando isso em nós. E Deus vai Sim. colocar situações. Então, assim, tem uma grande lição, até uma tarefa bem importante, né, para fazer. Deixa eu ver aqui que a Elisete compartilhou. E às vezes a gente, até as pessoas dizendo que tem uma preguiça, até de falar e tal, tal. Então, assim, é algo, imagina que você olha aqui, nossa, a Drica fala tão bem, a Drica se expressa, ela explica muito bem o evangelho. Uau, isso você vai admirar. Ou seja, você está admirando algo que tem em você. Tem um potencial em você de fazer isso. Então, desenvolva e faz. Se eu fizesse aí, nossa, você falou algo que eu já ia dizer. Isso se chama lei do espelho. Eu já ouvi falar, né? Isso. Leis do espelho. São 4 leis. E essa que você citou é a lei, uma das leis do espelho. Aquilo que você admira no outro está em você, você ainda não conseguiu perceber. Olha só. Ou ainda não trabalhou isso. Isso, é exatamente isso. Por isso que Deus coloca cada um aqui. Nossa, a Elisete, a Regina, a Gisele, Keila, Jusenil, cada uma tem algo que a gente olha, uau, que admirável. Então isso está em nós. E da mesma forma que é para o positivo, é o negativo, né, Drica? A gente Sim. tem que ter essa consciência. Imagina você, pega aí um papel agora, você está aí, e coloca imagina 3 pessoas que você admira e quais são as qualidades dela. Olha, essa lição assim é preciosa, né? Quando a gente faz, é exatamente para espelhar e a gente ter consciência. Porque nós temos o potencial de sermos muito bons. Tudo há em nós, cabe a nós se a gente vai desenvolver. Coloca aí no nome de 3 pessoas que você admira e qual é essa qualidade. Pode fazer até depois, né? Que a gente está. E 3 pessoas, agora imagina aí 3 pessoas que você sente uma mágoa. Que você olha e diz, nossa, isso que essa pessoa faz é repugnante. Imagina aí 3 pessoas que você tem uma mágoa, tem um ódio mesmo, né? Imagina isso. Eu cheguei a um ponto que eu tive, aprendendo, Deus moldando, eu fui tirando isso de mim, mas havia, assim. Eu tinha muita mágoa dos meus pais pelo divórcio, né? Então, aos 8 anos, eu não fiquei nem com meu pai, nem com minha mãe, porque eu fiquei extremamente revoltada com eles. Então, eu cresci com isso. Então, isso atrapalhou minha vida em muitas coisas. A gente sabe que pai e mãe a gente tem que honrar, é um princípio. Eu estou confessando aqui algo para vocês que eu não entendia, sabe? É um princípio que Deus diz. Honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é com os defeitos, com os seus... Sabe? Aí, quando eu cresci, claro que eu fui entender porque daquilo que gerou, que levou a situação. Mas eu não tinha esse entendimento, né? Então eu sempre tive uma personalidade muito forte. Com 8 anos eu decidi que com 19 eu ia morar só. Eu entendi que era maior de idade, tomei uma decisão e pum, e já disse o que eu disse. Fui ali em busca de cumprir. E aí eu fui entendendo isso. Nossa, eu não posso ter mágoa dos meus pais, eu tenho que curar isso dentro de mim. Então, as 2 portas da nossa vida, Deus promete honrar pai e mãe, que terá vida longa na terra. Uma promessa. E quando eu fui entendendo isso, eu fui curando essa mágoa que eu tinha dos meus pais, da minha mãe, entender o porquê que foi feito o que foi feito, né? Do meu pai, por que ele negligenciou, por que ele abandonou a família, por que ele foi embora. Entendi também lá em Levítico que foi por conta de uma herança de um pecado oculto. O meu biso, ele abandonou a minha bisa. Então, a minha mãe foi abandonada pelo meu pai, as minhas outras tias praticamente todas tiveram... E eu digo, uau, é muito mais uma guerra espiritual do que natural. Eu digo, nossa, e aí você vai liberar o perdão, curar uma ferida. Então, assim, a gente sabe que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é muito mais espiritual. Por isso que a gente tem que se posicionar, muitas vezes, para ter essa luta, para realmente sair do inferno que você está ali, do deserto, porque muitas vezes as pessoas vêm e colocam situações, não é por elas mesmas, muitas vezes é influenciada por energias negativas, né? Então, entender tudo isso faz você se posiciona e avante, em movimento. Sai de onde está, fica onde está se for preciso. Mas, assim, é estar em movimento sempre. Aqui você vê que eles estão praticamente no mesmo lugar. É na posição de levita e de carregar. Mas quando eles chegam no acampamento, eles armam o acampamento e se posicionam exatamente como deve ser, né? A tribo de Judá está ali à frente, porque tem mais guerreiros. Então, assim, muda o lugar,
mas o posicionamento é o mesmo. Muda o lugar, está sempre em movimento, mas o posicionamento é o mesmo. Não importa onde você esteja. Se posicione como filha amada de Deus, princesa do reino. E deixar o Espírito Santo agir na vida. Deixa o Espírito Santo tomar. Porque às vezes nós deixamos esse nosso eu, esse nosso orgulho, esse nosso ego tomar conta. E às vezes isso acaba nos atrapalhando. Essa questão igual falou aqui, a reclamação. E o nosso reclamar, o nosso ego, não sendo trabalhado, ou seja, nossa inteligência emocional, não sendo trabalhada nessa questão, nos faz retroceder, nos faz voltar. Esse orgulho, né, Drica? É uma armadura que a gente tem que realmente romper em nós, é o ego, o orgulho. Então, é reconhecer onde a gente errou, sabe? Eu reconheço que eu fui muito injusta em estar julgando os meus pais, né? De não ter esse entendimento. Mas por quê? Era a minha maturidade. Eu não vou me culpar, me condenar, e por que eu fiz isso com eles? É a minha maturidade. Hoje eu tenho esse outro entendimento, e qual é a minha responsabilidade? Transmitir para demais filhos. Não importa qual seja o erro do seu pai e da sua mãe, honre pai e mãe, né? Deus te promete bênçãos de longevidade, de bênçãos em tudo quando você acessa esse entendimento, porque muitas vezes, eu não sou responsável para consertar o meu pai ou a minha mãe, eu não tenho esse direito de ir lá e querer, eu tenho que honrá-los com seus defeitos e com suas qualidades, com seus erros, porque eu também erro. Então, assim, o que eu aprendi? O que fizeram eu não quero fazer com meu filho. Mesmo no erro deles, me ensinaram. Porque eu sei a dor de que é um filho rejeitado, eu sei o que é a dor de um divórcio. Eu não quero isso para os meus filhos, sabe? Então, mesmo no erro deles, me ensinaram poderosamente isso, E né? nos erros deles, você percebeu os seus. Exato. Por exemplo, às vezes a pessoa, fulano erra tanto. Não, às vezes você percebe o erro do outro para que você também corrija os seus. Você hoje corrige os seus devido a ter percebido muitas falhas que aconteceram, que eles fizeram, não porque eles são culpados de tudo isso, na verdade, carregaram também uma herança genética, como você falou, foi hereditariamente, carregaram dos pais, e aí se propagou neles, e você também trouxe isso, porque nós somos 50% de pai e mãe, né, de cada um deles. Mas assim, nós podemos, não que nós não vamos deixar o amor deles, ou tudo que eles nos ensinaram, não. Nós carregamos isso, mas cabe a nós reverter essa situação e escrever uma nova história. Por que não? E isso eu falo não para desonrá-los ou assim, para expor a vida deles, mas para o ensino mesmo, sabe? Até para os meus filhos futuramente que vão ver, ouvir, que realmente a gente precisa, né? Ter esse discernimento e não se condenar pelo que a gente foi no passado. Então, as portas do céu se abrem através, né, da gente honrar a mãe, as portas da abundância e da prosperidade. Através de honrar o pai, até a sua conexão com Deus está relacionada como você trata com seu pai terrestre. O que liga na terra está ligado no céu. E eu disse, Deus, que poderoso. Porque eu sempre estou na busca com Deus, mas a minha intimidade, o acesso, fica aquele bloqueio. Nossa, se eu não tenho acesso com meu pai aqui da terra, se eu não tenho coração para perdoá-lo, porque a gente aprende, é perdoando que se é perdoado, né? Sim. Então, nossa, como é poderoso você entender isso. As portas do céu vão se abrir, as portas de sabedoria, os dons, os talentos, tudo depende. Se você está bloqueado com pai ou com mãe, trata de curar, porque você vai, essa energia vai fluir através disso. E eu tinha esse bloqueio poderoso de rejeição do pai, enfim, é algo que está relacionado com o seu acesso direto com o Pai do céu. E quanto entendimento passou a fluir do perdão, primeiro é acessar o perdão. Eu quero o perdão de Deus, eu vou à cruz, Ele me perdoa, Ele me dá as bênçãos. Então, por que não? Se Ele me amou primeiro. Então é dar amor mesmo para a pessoa que não merece, mesmo para a pessoa que te magoou. Olha como isso é poderoso, né? Entender isso me transformou demais, demais, Adriana. E assim, você falou também essa questão do perdão, também aconteceu comigo, não posso deixar de dizer isso também sobre isso. Questões que aconteceram, só que quando você entende, igual você falou, essa questão do amor, quando você entende que você é amada,
Eu não estou falando sobre menosprezar pai, mãe, nem filho, nem irmão, nem parente, ninguém. Mas quando você descobre que você tem, Deus te ama, na verdade, e você descobre que esse amor está em você, amor de pai, amor de mãe, é fichinha perto disso. É bem isso, é acessar esse amor. E olha aqui, o que me segurou, Drica, foi um versículo poderoso para ver que a questão da palavra, a gente fala, se posiciona como uma guerreira. A espada é a palavra, o escudo é a fé. Então eu cresci, quando eles se separaram, eu fui morar com minha avó, e eu aprendi muitas coisas com a avó, com bisavó, sempre convivendo com pessoas de mais idade do que eu. E a palavra foi o que me deu força, porque eu me apeguei àquele versículo onde diz: não importa quem, se seu pai ou sua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. Então eu cresci com esse versículo. Deus é Salve. comigo, Deus é comigo. Sempre, sabe, com isso. Então eu sempre senti esse amor. Tinha o amor de Deus, mas ele era bloqueado, porque eu tinha essa mágoa dele, vivia com minha avó, e fazia 15 anos, fazia aniversário, não me ligavam. Então, isso é algo que é em mim, é da minha essência, eu tenho isso. Emocionalmente, eu sou um pouco fragilizada nesse sentido. Mas eu sempre sabendo, e Deus proveu tudo, Trica. Nunca me faltou nada. Então, assim, eu tive que trabalhar para ter tudo, mas, assim, é poderoso o amor de Deus, a provisão que Ele sempre dava, e foi através da palavra. Eu tinha isso como palavra, eu tinha confiança nele. Sempre, sempre. Então, como é poderoso. E aí você vai lá, a lei do espelho, né, Brica? Pega as 3 pessoas que você admira, o que essas pessoas têm de característica e imagina, uau, eu tenho esse potencial em mim, eu posso desenvolver. E aí, vendo isso, muitas das pessoas que eu admirava, das mulheres fortes que eu via dirigindo, e eu olhava e admirava. Olha a diferença de você admirar e invejar. Uau, que mulher incrível. E isso, tal. Ali é uma admiração. Você está desenvolvendo, é algo que tem em você esse potencial. Já quando você inveja, quando você sente uma ira, né, é algo que você quer, sei lá, tomar da pessoa. É algo perverso, né? Olha a Verdade. diferença do que é admirar. E você vê que tem em você e você pode desenvolver isso também. Que o que você admira nela tem em você. É possível você desenvolver. E aí, já quando você tem esse ódio, imagina que você lembra de uma pessoa, o que essa pessoa faz que te incomoda? Ela chega nos lugares, tem um comportamento que não te agrada, faz algo que não te agrada, fala o alto demais e não te agrada. Então, assim, qual é essa característica dessa pessoa? Imagina que isso, se está incomodando, de repente é algo que Você tem em também. você, que você precisa até observar e tirar também, né? Ou algo que você gostaria de fazer para o lado negativo. É algo, se te incomoda o jeito que essa pessoa está e te incomoda, é algo que você olha e você queria ter e não tem. E aí é onde vem o sentimento ruim de negatividade. É igual a diferença. Eu admiro ou estou invejando, né? É algo que ela tem e eu gostaria de ter. Então, sempre trocar por esse lado positivo e buscar desenvolver esse potencial, porque todas nós temos o potencial de tirar o que não serve e elevar o que realmente agrada, né? É verdade. Poderoso, Drica, excedemos um pouquinho o horário, mas eu quero te agradecer, minha irmã. Você faz uma oração? Faço sim. Agradeço também pela oportunidade, ao Senhor Jesus, pela. Nossa, foi muito bom. Ai, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Vamos orar? Vamos orar, gratidão. Querido Deus, estamos aqui na tua presença, te engrandecendo teu eterno nome, para que a cada dia nos use, para que possamos levar a tua palavra a todas as pessoas que necessitam e que se propague o teu evangelho sobre toda a terra. E que o Senhor venha dar sabedoria àqueles que estão nos ouvindo, àqueles que irão nos ouvir e nos ver, Senhor Jesus. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela vida da minha amiga Laís. Ela é um vaso nas tuas mãos. Continua usando, Jesus. E todos os que estão empenhados na tua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, meu baby acordou. Um excelente dia. Até mais.